Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 6h01. Que minha aqui trini sigi sto palho mas caso pos nascer se canso o sepiri. Por mim eu deixava tocar até o fim. É uma música grega belíssima, tem 2.500 anos. E é uma vergonha pra mim, eu aprendi grego no seminário, não entendo nada. É pefvatiasiop, tive que procurar no tradutor, que significa caía um profundo silêncio. Olha que título. Bom, a música para os gregos antigos tinha uma relação com a mitologia, com o etéreo, com a religião, então, né, com os deuses do Olimpo. Por isso que eu trouxe essa música, lembrando que inclusive os instrumentos musicais se relacionavam a deuses, né? O Aulos com o Dionísio, a cítara com o Apolo, etc. Gostou, César Francisco Saqueto? Demais. Boa noite, não, mano. Boa noite, César Saqueto. Boa noite, Saqueto 2T's. Não, é um T só. É um texto. Mas o Alexandre Celes, é o nome do Macedônio, com 2 L's. Luiz Fernando Vassalo, também com 2 L's. E o Neumann com 3 N's. Fala aí, Saqueto. Ô, Neumann, seguinte, o PSDB hoje entrou com um recurso aí, né? Por causa Voltou daquele... atrás. Voltou atrás e Voltou entrou com o recurso daquele acordão de ontem, hein? Voltou atrás porque é uma repercussão terrível, né? Eu quero dizer que estou profundamente chocado com o que aconteceu ontem, né? Era como se eu tivesse aberto um espumante para comemorar a vitória do Brasil sobre o furto, sobre a enganação e a ilusão, e aí de repente me aparece um truque que foi tão claro, tão aparente, né? Como é que foi esse truque? Eu estava aqui no estúdio da rádio, estava trocando informações com as pessoas que estavam lá participando da votação, alguns amigos que são senadores e tal, né? Principalmente os senadores do meu estado. E aí eu percebi que o Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, se dirige já vencido pela decisão absurda de Ricardo Lewandowski de pôr para votar um destaque para emendar, para retirar, para rasurar, para censurar um artigo da Constituição. Eu vou explicar para você, meu amigo ouvinte, porque esse negócio é tão absurdamente surrealista que é preciso ter um pouco de calma e até um pouco de tempo. O artigo 52 da Constituição de 1988, portanto, posterior à lei do impeachment, posterior aos regimentos Senado, Câmara, etc., reza o seguinte: a pena para o presidente que sofrer e for condenado no impeachment é a perda do cargo com, essa palavra é importante você ouvir, com, C-O-M, inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Bom, aí o que é que eu fiz? Eu telefonei para o meu amigo. Primeiro eu telefonei para o Cássio, porque eu tinha entendido que o Cássio tinha perguntado ao Lewandowski se era necessário se eram necessários 2/3 dos votos dos senadores para que a emenda fosse aprovada, para que a emenda fosse usada, né? Ou seja, o corte fosse feito. O senador Randolfo Rodrigues, da rede da Marina Silva. Portanto, a Marina Silva, que está dando entrevistas contra esse golpe rasteiro e vagabundo, é cúmplice, porque ao que eu saiba, o senhor Randolfo Rodrigues, com a sua vozinha de querubim, é do partido dela, o partido que ela é a dona, que é o Rede. Ele pediu um destaque para retirar com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções jurídicas cabíveis. Eu já estava revoltado com o fato de um destaque numa votação em nome de privilégio de senador, como fez o Randolfo Rodrigues, modificar uma pena, uma punição. A senhora Dilma
foi considerada delinquenta. É uma ex-presidenta delinquenta, no dizer da gramática da neolíngua petista. Aliás, ela é do PCdoB, né? Graziotin. Pois bem, aí em vez de dar pena, dá prêmio. Bom, de qualquer maneira, para mim, era lógica que aquilo era sagrado, já que iam mudar, que pelo menos exigisse os mesmos 2 terços que foram exigidos para a condenação da ex-presidenta delinquenta. Pois então, hoje eu conferi com o Cássio, e o Cássio teve a mesma impressão que eu. O nosso querido, e já falar Graziotin, mas o Lewandowski, ele deu a entender, a mim, eu tenho, desculpe, uma inteligência razoável, o Cássio, que também não é nenhum imbecil, que seriam exigidos 2 terços para quem quisesse impor. Isso é uma questão lógica. Você quer impor um destaque, você tem que ter, se precisa maioria qualificada, você que está pedindo o destaque é que tem que ter a maioria qualificada, da mesma forma que é preciso ter maioria qualificada para condenar a presidente. O presidente, a presidente, né? Pois bem, feita a votação, se apurou o seguinte: 42 votos contra o destaque, 36 a favor. Bom, eu saí daqui e disse, bom, tudo bem, não mudou nada. No caminho para minha sala, a minha mulher, a Isabel, me telefonou revoltada com a leitura da sentença que liberava a Dilma de cumprir metade dessa... Ela cumprir a pena é essa. A pena é essa. O Fernando Collor tinha participado da sessão inteira. Quer dizer, ao decidir que quem queria tirar a emenda, que precisava de 2 terços, o Lewandowski traiu a lógica. Aristóteles, era o tutor do Alexandre Macedônio, Alexandre o Grande, charado do nosso Alexandre Seles aqui. O Aristóteles está remexendo na tumba até agora, porque ele exigiu 2 terços exatamente de quem queria retirar, que a emenda não fosse votada, que queria confirmar. Então foi aí que eu entendi a declaração do Cássio depois, quando disse que 1 terço dos senadores conseguiram fazer uma reforma, uma modificação da Constituição, mas isso nem o Nelson Jobim, que foi presidente do Supremo, que foi redator da Constituinte, conseguiu fazer por inteiro. Fez muitas intrusões lá, que esses presidentes do Supremo são loucos, e ele era assessor do Ulisses e introduziu muita coisa na Constituição. Então, o Ricardo Lewandowski comportou-se como o Bey de Tunis. O Bey de Tunis, o Bey era o governador otomano da província de Tunis, que hoje é a Tunísia. E o Bey de Tunis era uma espécie de saco de pancada de todos os governos. O Bey de Tunis apanhava de todo jeito. E aí o Eça de Queiroz tornou o Bey de Tunis uma personagem costumeira nas suas crônicas e na correspondência, que era a pessoa que ele mais atacava. Então o Ricardo Lewandowski interpretou talvez que o Bey de Tunis, como ele é ignorante em lógica, em matemática, porque ele conseguiu dar uma vitória a 36 sobre 42, quando o meu neto de 2 anos sabe que 42 é maior do que 36, ele chutou a lógica e chutou a aritmética do velho Euclides, do Pitágoras, tá certo? Pois bem, aí vem a questão da preposição com, né? Eu telefonei hoje para o meu querido amigo Dionísio da Silva. Eu tinha uma editora e editava os livros dele a respeito de etimologia e é o meu gramático de plantão. O Dionísio da Silva me disse, não há possibilidade de você encontrar qualquer coisa que seja hipotética na definição da preposição com. Vá lá no Wise e veja. Aí eu fui no Wise, viu, Sagueiro? Uhum. Antônio Wise eu conheci pessoalmente, ele dizia, até hoje eu uso uma palavra que ele adorava usar, discrepo, em vez de dizer discordo, ele dizia discrepo. Então, o dicionário do Wise, na página 700 e quanto, Saqueto? Quanto? 700 e quanto? Deu 700, depois eu digo aqui, 700 e tanto... Tem assim, meia coluna do dicionário, é uma definição dessa palavrinha com 3 letras. É uma preposição que vem do latim cum. Significa junção,
significa associação, significa subordinação, companhia, acompanhamento, em companhia de, adição ou adjunção, além de, concomitante com, noções de adição, associação, simultaneidade, convergência, UAS. O ministro, você não precisa nem procurar, é página 765, tá? O ministro Lewandowski. Bom, essa é uma coisa, tá certo? Foi usado ali um golpe. Esse golpe foi planejado, segundo informações que eu tenho, pela senhora Cátia Abreu, que morre de pena da Dilma, porque a Dilma vai ganhar 5 mil reais. Você está com pena da Dilma porque ela vai ter uma aposentadoria de 5 mil reais? Meu amigo César Saqueto. Ah, tô quase chorando aqui, tô quase pagando, dando uma grana. Eu já chorei. Eu não quero chorar agora que eu tenho que ser ouvido aqui. Ora, vai tomar banho, Cátia Abreu? Vai contar gado lá nas tuas fazendas, lá no Tocantins? É uma vergonha, né? Esse tipo é uma de coisa vergonha. Primeiro porque é mentira. É mentira! Mentirosa! Aprendeu a mentir com a Dilma ou ensinou a Dilma a mentir? Mentira! A Dilma tem direito a um salário de presidente da República. É pouco? Não. Depende de aposentadoria de 5 mil reais, o presidente da República? O Fernando Henrique depende de aposentadoria de 5 mil reais? O Lula depende de aposentadoria de 5 mil reais? Ah, pelo amor de Deus, né? Pois bem, então foi articulado. Ela disse que pediu licença a Dilma, disse publicamente que pediu licença a Dilma para apresentar a proposta do fatiamento e a Dilma deu. A Dilma, que considera aquilo um golpe, ela deu. Se a Cátia Abreu tivesse um mínimo de inteligência que ela não tem, ela tinha percebido que a Dilma era uma contraditória, estava se contradizendo e ela mesma deixou de votar na Dilma. Em vez disso, articulou essa coisa absurda com Renan Calheiros, presidente do Senado e velho golpista, e com a bancada do PT. E com o Randolfo Rodrigues, que obedece mais ao PT do que a Marina, mas a Marina não tem moral para expulsá-la da rede. A Marina está dando entrevista para todo mundo, reclamando do golpe. O golpe é de autoria do partido dela. A rede é quem abriu e só o Randolfo Rodrigues só não pôde apresentar a moção porque tinha que ser um partido. E ele ficou bravo, que a rede não fez, o PT que fez. Acontece o seguinte, hoje fala-se nos meios políticos que o golpe é o seguinte. O golpe é o seguinte, o candidato do PT em Porto Alegre, onde Dilma vota, colégio eleitoral de Dilma, vai renunciar para Dilma assumir a campanha. Ontem eu vi o Zé Aníbal dizendo na televisão que a Dilma não ganhava nem para centro de prédio. Ele está enganado. A Cátia Abreu estava do lado dele e falou, peraí, o Fernando Collor é senador, está aqui. O Fernando Collor não tem 10% dos votos que a Dilma pode ter, com a exposição que ela teve presidente da República, é a militância que o PT ainda tem em Porto Alegre, tá certo? Então é o seguinte, é um risco, eu não sei se isso é verdade, eu não conheço ninguém no PT do Rio Grande do Sul e graças a Deus nunca tive nem a oportunidade de cumprimentar a senhora ex-presidenta delinquenta. De qualquer maneira, é possível, como não? Dia 10 de setembro, o vassalo com L só renuncia à candidatura, ela assume e vira prefeita de Porto Alegre. Olha, tudo isso... Peraí, desculpe, isso aqui eu preciso continuar meu raciocínio porque o negócio aqui é complicado. Tudo isso, na minha opinião, Saqueto, criou um pentágono, não é nem um triângulo, é um pentágono, que é o seguinte, primeira vértice do pentágono é o PT. Segunda vértice do pentágono é o Renan Calheiros. Terceira vértice do pentágono é o senhor Randolfo Rodrigues. Quarta vértice do pentágono. Os petistas que saíram do PT para enganar, porque é um partido que eles têm vergonha por causa da roubalheira da Petrobras e que foram para a rede PSOL e tal. Quinta vértice do pentágono. Está sentado, Saqueto? Tô. Você prefere perguntar ou prefere que eu diga? Não, pode dizer. Posso dizer? Pode. Michel, Miguel, Lulia, Temer. Tá? Michel Temer fez uma onda que está todo mundo hoje publicando que o Temer ficou indignado. Olha, se o Temer não sabia desse golpe,
ele tinha que renunciar à presidência da República. A coisa acontecendo toda no PMDB, ele não sabia? Claro que ele sabia. E sabe por que eu sei que ele sabia? Na sessão que nós dois assistimos aqui, com o nosso Raíssen Abac, não foi você, foi a Camila Tolins. Eu me enganei, viu? Não tem problema. A Camila é mais bonita que você. De qualquer maneira, nós vimos aqui a senhora Rose de Freitas, é uma dos 16 que votaram no impeachment e que votaram por esse absurdo. Rose de Freitas não faria nada na vida sem consultar o Temer. O Temer, na sua declaração pífia para evitar que o PSDB saísse da base, o que é que o Temer fez? Não, isso é um absurdo, eu não fui consultado. Se fosse, todo mundo está esquecendo essa frase dele. Se fosse, eu até poderia ceder, que seria uma coisa simpática e tal. Ou seja, ele participou, ou pelo menos soube. Faz parte, agora sim, ele é agora também um dos golpistas. Agora, a minha pergunta é a seguinte: o Supremo vai deixar isso continuar rolando? O Supremo vai se deixar desmoralizar por um voto de um presidente cujo mandato termina em 11 dias, dia 12, graças a Deus, com a Dilma fora da presidência, ele fora do Supremo, assume a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia. Então, eu quero aqui deixar bem claro que o que foi feito lá é como se você colocasse o seguinte: é proibido matar. Aí você corta, é proibido, fica assim, a lei fica assim, matar. Porque é isso. É caracterizado o crime e se eliminou a sanção. E a sanção é extremamente necessária, porque o crime cometido é gravíssimo. O crime funcional cometido pela Dilma é gravíssimo e ela precisava ser punida com os 8 anos, sim. O decano Celso de Mello, que participou da votação do Collor e não foi ouvido nem cheirado. Aliás, o Lewandowski chegou lá com um pacote que denuncia tudo. Ele chegou com um pacote de um monte de citação que não vale nada. Ele pode jogar essas citações que ele fez todas no lixo, porque nenhuma delas predomina sobre um preceito constitucional, e ele devia saber disso, porque ele preside uma corte que é para vigiar o cumprimento da Constituição. Então ele sabe disso. O decano, ele não conversou com o decano Celso de Mello, que disse, está nos jornais hoje, dizendo que a pena é una. Na verdade, a pena é uma, não é nem una. Porque o crime, ela foi condenada pelo crime, e a pena não é outra senão a impossibilidade, inelegibilidade por 8 anos e não exercer nenhuma função pública. E ela não vai ser quitandeira de escola, não, como disse o Lewandowski, que é um cínico, né? Pois bem, o Gilmar Mendes disse uma frase duríssima e que eu aqui assino embaixo. É o seguinte: é uma piada do jardim da infância do direito constitucional. Uma coisa bizarra. Agora pergunta o que você quiser, meu amigo César Sarqueta. Não, né, mas eu só, assim, acho que como muitos brasileiros, aí eu me sinto indignado com o que aconteceu, porque foi claro ali que houve um acordo, e se você segue uma linha de raciocínio que a Constituição está sendo preservada, né, está sendo levada ao pé da letra, de repente, no último minuto, no apagar das luzes, houve um desvio ali e se usou um artigo ali, um inciso, não sei como se chama e a tecnicamente, Dilma, algo que não está na Constituição. A Dilma é pretexto. Ela vai se aproveitar, vai ser prefeito de Porto Alegre, qualquer coisa, se os porto-alegrenses cometerem essa insanidade. Mas a Dilma é pretexto. Esse acordão é para livrar o Romero Jucá, é para livrar o Renan Calheiros, é para livrar o Eduardo Cunha, que a Dilma vive dizendo que é traidor, traíra, canalha e tal. É uma tentativa de passar por cima da Operação Lava Jato. Eu falei aqui, eu acho que você não estava aqui, eu acho que foi com a Camila Tulinski, a denúncia do professor Luiz Flávio Gomes de que há um acordão de 200 políticos e apaniguados. Era contigo. Pois é.
Tudo o que o professor Luiz Flávio Gomes falou é confirmado pelos fatos, inclusive por esse golpe sórdido de um presidente do Supremo que já teve a disfarçatez de ir para o Porto para ouvir as ordens da presidente da República à época, Dilma Rousseff. Só para encerrar, tenho comigo o seguinte: quando uma pessoa comete um crime e foi julgado, então está caracterizado como crime, se alguém comete um crime, eu não tenho nada a ver. A pessoa, eu não quero saber o que a pessoa vai ser depois daquilo. Se ela quisesse continuar a ter uma carreira, alguma coisa, que não cometesse o crime. Sim, senhor. Não é verdade? Faço minhas as suas palavras. César Francisco Saqueto, nascido em Itaquera, o berço do Corinthians. Pois é, a Corinthians que está fazendo 106 anos hoje, hein, Neumann? É isso aí. Salve o Corinthians. Salve o Corinthians. José Neumann Pinto. Que minha quitrinin seguir, estopalhou umas Saqueto. Vamos lá, 4, 3, 2, 1, em terra. vezes.